voltará. Eu acredito que ele está perto de voltar. Muito perto. Sabe por quê? Há coisas inéditas que estão acontecendo agora que nunca antes aconteceram na história deste mundo. Por exemplo, eu sei que sempre houve guerras, revoluções, mas agora temos coisas que são específicas deste tempo. Por exemplo, um decreto dominical para atingir o mundo inteiro só tem sentido agora, nesse tempo. Embora eu saiba que a pregação do Evangelho a todo mundo, em toda geração, em todas as nações, é algo fruto do poder do Espírito Santo, de qualquer maneira Deus trabalha com agentes humanos. E só agora, com a internet, com essa potencialidade, eu posso falar realmente de uma pregação massiva em todo o mundo. Mas a despeito disso, eu tenho que lidar com um sério problema. Um dia eu estava aqui no colégio, conversando com um colega, alguém que é funcionário aqui da escola, a respeito da queda do World Trade Center. E eu me lembro que na ocasião eu falei com ele: Jesus está perto de voltar, não é? Ele, num momento de franqueza, me falou assim: você não nasceu na igreja, né? Eu falei assim: não, eu sabia. Sabe, eu já sou adventista de terceira geração. Quando eu era pequeno, sempre na minha igreja diziam: o decreto dominical vai sair, Jesus vai voltar. Todo mundo se apavorava e não acontecia nada. No ano seguinte, ia mudar o presidente dos Estados Unidos. Todo mundo ficava na expectativa: quem vai ser o novo presidente? É esse, é esse, é esse? E não acontecia nada. Havia vigílias. E agora? E nada. Hoje, eu vou ser sincero, quando vem essas ondas, para mim são apenas mais um alarme falso. Eu, naquela época, falei com ele assim: mas você sabia que então não era para Jesus voltar naquele tempo? Como assim? Porque a Bíblia não diz que quando esses alarmes viriam, que as pessoas iriam imediatamente de maneira coletiva, e agora, e vamos... A Bíblia diz: quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então não era para ser naquela época, tem que ser agora, em que os eventos realmente estão acontecendo e muita gente não está nem aí. Mas, irmãos, eu tenho que lidar com aquele problema. Eu ganhei nos Estados Unidos no ano passado esse livro aqui de Mark Phelan, The Next Superpower, o próximo superpoder. É um livro de Mark Phelan dedicado ao evangelismo, onde ele prega aqui sobre os sinais da volta de Jesus e fala que Jesus em breve voltará. Um livro interessante, eu li, muito bom. Mas eu tenho em casa um outro livro que fica do ladinho desse aqui na estante, um pouco mais raro, porque é um livro de 1930. Mostra a foto dele aí, por gentileza, no PowerPoint. Estão vendo? 12 grandes, olha o português, sinais da volta de Jesus. Foi um livro vendido pela Colportage, um livro da Casa Publicadora Brasileira dos anos 30. O autor é Karlheinz Heinz. 12 grandes sinais, estou lendo como está escrito, da volta de Jesus. É a exposição das profecias bíblicas relativas ao tempo do fim, com referência especial aos seguros indícios da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu fui folhear esse livro, eu escanerizei algumas páginas para vocês verem. Se eu posso abaixar aqui, atrapalha a filmagem? Não. Olhem alguns dos sinais que são mostrados lá. Mostra o próximo. O rápido do século XX. A fotografia de uma locomotiva. E o autor dizia que era um sinal de que Jesus em breve voltaria. Olha do outro lado lá. Moderno dirigível móvel. O mundo social, eu não consigo ler. Um comércio sem precedentes, com um tipo de linguagem em português que nós nem usamos mais. Quando você vai no final aqui, ele fala: a volta glamourosa do nosso Senhor. Mais uma página do livro lá. Olha ali. Aquela é uma foto de um moderno carro da época, já equipado com equipamento de rádio, podendo ouvir rádio enquanto dirige o seu carro. O autor atribui isso aí a
ao cumprimento de Daniel, capítulo 12, verso 4, que diz que a ciência se multiplicaria. Eu me recordo, eu tenho em casa gravado, de ter ouvido, não era nascido na época, evidentemente, eu tenho a gravação disso, o primeiro programa de Roberto Rabelo em A Voz da Profecia. Aqueles mais antigos talvez lembrarão: senhores rádio ouvintes de toda a América, olha os nossos folhetos. Próximo slide. As roupas já não são mais assim. Já notaram? E é interessante que, antes que você fale, mas isso que era roupa de crente? Quando eu vim para a igreja, que eu vi o folheto desse aí, eu lembro que alguém questionou, porque lá atrás tem uma mulher com camisa de manga. Que absurdo, já estão botando até mulher com camisa de manga recebendo Jesus voltar. Isso é um absurdo. A moda mudou, o cenário do folheto desatualizou. As pessoas hoje não usam mais gravatas assim, tanto como antigamente, né? Até os pregadores já não usam gravata mais. Olha o próximo. Ali já está um pouco diferente, já tem alguns sem gravata. Mas ainda é uma moda que hoje já saiu. O próximo, um pouco mais moderno, mas já é outra versão. Os folhetos desatualizaram e o Senhor não voltou. Será que Jesus está perto de voltar mesmo? Tem algumas respostas que eu confesso que não me alimentam. Uma vez me disseram: Jesus não voltou. É uma leitura talvez questionável daquela carta de Pedro, quando dizem que Deus tem paciência, não ganha. Aí alguém uma vez me respondeu: Jesus não voltou em 1960 para que você pudesse salvar. Já ouviram essa resposta? Confesso que ela não me convence muito. Porque se eu disser que Jesus não voltou em 1969, porque senão eu não teria nascido, eu não teria sido salvo, eu também vou dizer que ele também não vou poder voltar hoje, porque os meus filhos e netos não nasceram. E se meus filhos e netos nascerem, ele também não vai poder voltar, porque os meus bisnetos não nasceram. Isso vai ter fim nunca. Alguns falam: não, mas nós temos coisas acontecendo hoje mais intensas do que no passado. Quão intenso é o intenso? Abraão realmente estava mais próximo da volta de Jesus do que Adão. E Moisés estava mais próximo da volta de Jesus do que Abraão. Daniel estava mais perto da volta de Jesus do que Abraão. Pedro estava mais perto da volta de Jesus do que Daniel. A senhora White estava mais perto da volta de Jesus do que Pedro. Eu estou mais perto da volta de Jesus do que a senhora White. É lógico que cada dia estamos mais perto, mas quão próximo é o próximo? Os sinais do fim que nós apontamos para a volta de Jesus aconteceram em 1780 e 1833. Jesus em breve voltará. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. E vamos tentar ver isso numa vez. Pode deixar o slide, por favor, não tire não, porque daqui a pouquinho eu continuo. Deixe o slide onde está mesmo. Mateus capítulo 24. Essa mesma temática é repetida no que a gente chama de os sinóticos, que seriam Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu vou me deter na forma como Mateus coloca a coisa. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Para um pouquinho a leitura. Interessante, na perspectiva de Mateus, os discípulos não perguntaram que sinais haverá. Você percebe? Semeion, em grego, não é plural, é singular. Que sinal haverá da tua vinda? E Jesus, quando vai responder, a primeira coisa que ele fala é o que? Verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane.
Ele falou para João no Apocalipse: eis que venho sem demora, porque está próximo, às portas. Quão próximo é o próximo? Mostra essa próxima slide aqui. Já que falei de terremoto, estamos num clima de terremoto. Você sabia que os dados mostram que só nos Estados Unidos ocorrem de 14 a 16 mil abalos sísmicos todo ano, só nos Estados Unidos? Ali nós temos uma foto de como está o mundo se você tivesse a água drenada. Estão vendo aquelas partes escuras ali? São rachaduras na crosta terrestre. Tem uma falha, por exemplo, chamada falha de Santo André, que ela pega em Portugal, passa por debaixo da Europa, Portugal, desce ali pela Itália, Turquia, Grécia, atravessa pelo outro lado, sai da Califórnia, desce pelos Andes, passa pelo Peru e chega no Chile. É como se a Terra fosse uma bola de beisebol. Aquela costura seria uma rachadura na Terra. Então todas as vezes que a Terra trinca, que aquela trinca melhor se movimenta, acontece um terremoto. Por isso que quando tem um terremoto na Turquia, o pessoal da Califórnia fica preocupado, que é a mesma falha. Agora, terremoto é considerado pelos geólogos quando está em área habitada e é de grande proporção. Quando é em área desabitada, não é chamado de terremoto. Qualquer abalo eles chamam de abalo sísmico. Agora, o problema é que o terremoto é fruto de um abalo sísmico. E eu falei que só nos Estados Unidos acontecem de 14 a 16 mil abalos sísmicos por ano. E os geólogos dizem todo ano: um terremoto está prestes a ocorrer. O que significa isso? Que vai acontecer amanhã? Depois da manhã? Hoje? Pode demorar quanto tempo? Pode passar 100 anos sem acontecer nenhum terremoto. Mas os abalos sísmicos estão me dizendo o quê? Um terremoto está perto de acontecer. Só que podem acontecer 16 abalos sísmicos sem nenhum terremoto na Califórnia. Entender o que a Bíblia quer dizer com breve Jesus voltará? A ênfase não é apenas cronológica, mas é qualitativa. Quem está por vir? Uma outra imagem para ilustrar o que eu quero dizer. Próximo slide, por favor. Mais um slide. Olha essa pedra lá em Pernambuco. Essa pedra, dizem os geólogos, está prestes a cair. Prestes a cair. Agora, o pessoal que acredita em milhões de anos para a Terra, o que não é o meu caso, dizem que há milhões de anos essa pedra está ali. E que a qualquer momento ela pode cair. Eu pergunto, essa pedra está prestes a cair ou não? Essa rocha está perto de cair ou não? Sim ou não? Sim. Mas pode demorar 1 milhão de anos naquela posição. Olha essa outra pedra aqui. Isso é lá da Bolívia. Essa pedra está prestes a cair também. Mas ela pode ficar 1 milhão de anos desse jeito. Entenderam o que significa breve Jesus voltará? É algo que pode acontecer a qualquer momento, ou podem ficar milhões de anos. Mas fala assim, então pastor, o que a gente está fazendo aqui anunciando a breve volta de Jesus? Bom, em primeiro lugar, estamos anunciando uma brevidade qualitativa. A qualquer momento o Senhor pode vir. Ou pode ser que eu entregue a matéria de Apocalipse para um ex-aluno daqui a 35 anos. Mas sabe o que significa isso para o Adventista do sétimo dia? Eu não fico fiel à volta de Jesus porque a volta dele está perto cronologicamente falando. Eu não devo ser mais fiel do que Daniel porque eu estou alguns milênios mais próximo da volta de Jesus do que Daniel. Eu devo ser fiel à volta de Jesus porque eu amo e quero que ele volte logo, mesmo que ele volte semana que vem ou demore mais 200 anos. Vou falar agora como ser humano, passivo de falha, passivo de erro. Como ser humano, eu acho que eu não vou entregar a matéria para outro aluno. Amém. Sabe por quê? Olhando as coisas como estão, eu posso fechar a Bíblia e saber que se Deus não destruir o mundo, ele acaba sozinho. Adolescentes, quem tem menos de 14 anos, eu tenho uma notícia triste para te dar. Não tem água para você beber quando tiver a minha idade.
Eu tenho 39 anos. Se você tem 16 anos, quando você tiver a minha idade, não vai ter água potável para 70% da população da Terra. Tá bom? A camada de ozônio, você sabe que nós estamos com um problema sério, que as calotas polares estão derretendo. Muitas cidades litorâneas estão com risco de desaparecer. E às vezes a mídia mostra a coisa de maneira pesada, às vezes tenta amenizar, mas o mundo está acabando. Então eu penso que nós não teremos outra geração. E se eu estiver enganado? O que me importa? Eu estarei esperando o meu Senhor. Amém. Sabe por quê? Mostra mais um slide, por favor. Paulo fala uma coisa interessante no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Ele fala porque Deus nos conduz em triunfo em Cristo. E nós somos o bom aroma de Cristo Jesus. O que Paulo quis dizer com aquilo? Quando ele usa a palavra triunfo, ele usa a mesma palavra que os romanos usavam para as entradas triunfais em Roma depois de uma guerra. Acontecia o seguinte: quando Roma vencia uma batalha, o general voltava para Roma e tinha o dia da entrada triunfal. O general ia à frente, ninguém portava armas. Sabe por quê? Para significar que a guerra ficou para trás. E é interessante que o general entrava numa carruagem, geralmente com 4 cavalos. E além dele iriam trombeteiros, estão vendo o pessoal com as trombetas ali? E um grupo tocando trombetas. Iria o general em 4 cavalos. E junto com ele iriam aqueles que participaram da guerra, todos vestidos de becas, de togas, de vestiduras brancas. E junto iam também aqueles escravos que foram tomados do país que foi derrotado. E à medida que eles iam passando, havia um costume interessante. Aqueles que morreram na batalha, eles traziam as cinzas. E eles ofereciam incensos, infelizmente, aos deuses pagãos. E colocavam perfume em cada altar. A procissão ia passando pelas ruas de Roma, diante de cada altar, e eles jogavam as cinzas daqueles que tinham morrido, misturavam com incenso, e o incenso dava aquele aroma agradável. Só que interessante, Paulo diz: somos o aroma agradável de Cristo. Para os que se perdem, aroma desagradável. Para os que vão ser salvos, aroma agradável. Imagine a comitiva passando. Aqueles que eram vitoriosos sentiram o incenso, qual a sensação que tinham? Um aroma agradável, porque somos vitoriosos. E aqueles escravos que sabiam que iam morrer nos círculos máximos, o incenso era um aroma desagradável. Por isso que Paulo fez uma comparação. Deus também nos conduz triunfantemente em Cristo Jesus, e nós vamos com Ele até o céu. Por isso que o Apocalipse fala, os 4 cavaleiros do Apocalipse indo à frente de Cristo, os trombeteiros anunciando a entrada triunfal de Cristo no céu. Agora eu estou falando só da volta triunfal de Jesus, mas o retorno triunfal dele para o céu, levando pessoas com vestes brancas, e nós estando ali com Cristo Jesus. Então mostra o último slide que eu tinha aqui para apresentar a vocês. O Apocalipse mostra no capítulo 19, Cristo vindo com poder e grande glória. E é interessante que lá fala que Cristo vem como um cavaleiro, e ele tem a sua veste manchada de sangue. Mas esse sangue aí não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. É o sangue da guerra entre o bem e o mal por você. Então, se eu tinha uma coisa para dizer aqui nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: eu estou muito feliz, preocupado por um lado, mas feliz por outro. Porque quando eu vejo as coisas acontecendo no mundo, eu sei que Jesus em breve voltará. Mas se ele demorar 50 anos e eu estiver vivo por mais 50 anos, eu faço de público aqui uma oração que já fiz em particular com ele: Senhor, eu vou continuar esperando. Eu vou ficar aqui. Não sei se você se lembra do filme The Day After Tomorrow, que o menino fica preso na biblioteca e demora, e o pessoal, vamos embora. Ele fala: eu vou ficar aqui porque o meu pai falou que ia voltar. Eu me sinto como aquele menino. Eu confesso que já passou muito tempo. Quando eu comecei teologia, eu não imaginava ser ordenado. Ele não voltou ainda, mas eu vou ficar esperando. Amém. Sabe por quê? Porque como você, eu anseio pelo dia que eu vou fazer oração de olhos abertos. E nesse momento eu queria que a Rafaela já se preparasse para vir aqui cantar uma música. E nesse momento eu quero fazer um apelo para você.
Você vai prestar atenção na letra da música que ela vai cantar, mas preste bastante atenção em mim aqui agora. Nós estamos quase indo para o final, o pastor Moura tem um encerramento ali. Mas preste atenção nisso. Eu não sei se vai ser no ano que vem. Tem tudo para ser agora. O atual Papa tem tudo para ser esse que vai soltar o decreto dominical. As crises estão aí. O Apocalipse fala que Deus ia chegar no tempo de destruir os que destroem a terra. A terra agora está sendo destruída. A senhora White fala que gotas das pragas já estariam caindo antes do fechamento da porta da graça, para servir de alerta do que ia acontecer depois. Isso está em Ellen White. Gotas das pragas iam cair antes do fechamento da porta da graça, mescladas dentro de misericórdia, para mostrar o que vai acontecer. Dizem que os rios e fontes d'água iam se tornar como sangue de morto. Então não é vermelhinho. Sangue de morto é como? É escuro, fétido, quase coagulado. Como é que está o rio Pinheiros? Como é que está o rio Tietê? Como é que estão as fontes d'água do mundo? Um anjo derramou sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar sobre os homens. Olha a camada de ozônio. São gotas. Tem tudo para ser agora. E se ele demorar, não tem problema, eu vou ficar esperando. Porque a minha espera é por ele. Eu não quero mais orar por ninguém num leito de hospital. Eu não quero mais orar por ninguém enlutado, porque a morte não vai existir. Eu não quero mais ter medo. E eu sinto no meu coração que de repente eu estou orando nesse momento por alguém que tem medo. Mas vai chegar um dia, tenho certeza, que não vai ser através de um slide, mas nós vamos ver o Senhor voltando com poder e grande glória. Um dia eu vi uma reportagem na TV que eu quero ilustrá-la com vocês. Uma moça sendo liberta de um cativeiro. A polícia bateu. Primeiro eles estavam todos silenciosos, que a menina estava presa pelos bandidos. E uma denúncia anônima mostrou que a menina estava ali. Irmãos, foi uma coisa tremenda. O repórter falando: senhores telespectadores, estamos falando baixinho, porque a moça está nesse momento ali, presa, mas a polícia está com todo o apanhado agora para estourar no cativeiro e tirar a moça de lá. E de repente, irmãos, eles estavam todos preparados. A polícia especial, o repórter, era de madrugada, estava um pouco chovendo assim, frio. Só chegaram de uma hora para outra, o silêncio foi quebrado com um monte de barulho. Começou a aparecer sirene, bomba de efeito moral. De uma hora para outra, aqueles soldados enormes assim, do COI, começaram a bater assim: polícia, polícia! Um bateu o pé na porta assim, tinha um sujeito assim, tentando pular a janela, alguém já com a arma na mão dele, o outro agachou no chão, a casa caiu. Irmãos, foi uma cena violenta. E quando eles foram andando, lá no canto, tremendo, apavorada, tinha a menina que estava sequestrada. E eu nunca mais me esqueço, o repórter chegou para ela, era uma menina nova, bem novinha. Falei assim: calma, vem cá. Eles não deixaram ver o rosto dela, é claro, usaram aquele recurso. Vem cá, calma, é da polícia, você está livre. E ela não sabia se chorava, se ria. E já tinha uma mulher, uma psicóloga junto, já colocaram um cobertor na menina. Falei: calma, papai está lá fora te esperando. E quando essa menina foi, ela agarrou o pai dela e abraçou. Aí ele falou que aquela menina estava não sei quantos dias já dormindo com ratos, passando frio e se alimentando de bolacha e água. Olha o alívio daquela menina quando viu o pai dela. A diferença é que alguns aqui nessa noite estão esperando a volta de Jesus no cativeiro. Por isso estão ansiosos pela vinda do Pai, para te libertar. Outros de nós às vezes esperamos a volta de Jesus em casa confortavelmente. Aí se ele demorar 2, 3 anos, pouco importa. Eu quero que ele volte logo. E em nome de Jesus ele vai vir com poder e grande glória. E o que eu vou descrever agora, um dia tenha certeza, você vai ver. Você vai ver, eu não sei quando, mas vai ver. Acredite, vocês um dia falaram isso para mim, isso vai acontecer. Chegará um dia, e não vai ser pela internet que vai anunciar, não vai ser por slide, vai ser com poder e grande glória. O mundo vai estar caótico, as pragas estarão caindo, os ímpios estarão perseguindo aquela multidão que insiste em guardar o sábado. E sabe o que vai acontecer? Enquanto você estiver vivo, talvez ali no meio das montanhas,
vai começar a aparecer lá no céu uma nuvenzinha. E eu fico imaginando aquele mesmo repórter, talvez, que anunciou o fim do cativeiro. Esses repórteres que estão na mídia aí, anunciando: atenção, senhores telespectadores, hoje não perca, no Fantástico nós vamos cobrir ao vivo a caçada àqueles violentos criminosos que estão indo contra a lei dominical. Escrevam porque isso vai acontecer. E aquele repórter talvez vai estar subindo com todas as câmeras e falando: senhores telespectadores, furo de reportagem, ao vivo, como foi anunciado. Nós estamos indo bem devagarzinho, porque dizem que esses crentes fanáticos são violentos. A ordem dos governantes é atirar para matar. E o repórter vai estar indo com o microfone pelas matas. É um lugar bem íngreme, mas ex-membros da seita anunciaram que eles estão aqui numa casinha lá em cima. E esse repórter vai começar a subir. Lembra que o pastor Zé Carlos nos falou precisamente à meia-noite? Nós cobrimos aqui, atenção, e todo mundo está lá, e alguém começa a ligar para o outro: olha, eles estão, agora liga a TV. E alguns vão estar vendo pela internet: liga agora, vai lá. Querem violência, né? Agora vamos acabar com eles. E quando o repórter começa: senhores telespectadores, tem uma coisa estranha. O meu cameraman está mostrando aqui que lá no céu está apontando um objeto, parece uma nuvenzinha, uma coisa assim. É realmente algo estranho, diferente. Olha, senhores telespectadores, talvez nós vamos fazer 2 furos de reportagem aqui. Vamos mostrar a caçada aos fanáticos e vamos mostrar também aqui um OVNI. E eles vão filmar. Olha, está aparecendo um OVNI, e todo mundo vendo pela TV. E de repente as pessoas começam a ligar e ele começa a ver: senhores telespectadores, que coisa interessante, filma fulano, filma. Os guardas todos olhando para cima, e aquela nuvenzinha vai aumentando, e começa a tremer a terra, e eles começam a perceber que aquela nuvem não é um OVNI, nem um caça da aeronáutica, não é nada que eles conhecem. E de repente eles começam a assustar, tem algo estranho, eles já deixam o microfone cair, a câmera também. Aqueles que estão em casa começam a perceber um tremor, que o do Chile não vai ser nada comparado, e não precisam mais olhar a TV sai do ar. Porque a torre caiu por um abalo. E as pessoas saem e veem ao vivo e a cores o que estavam vendo pela TV. E o mundo vai balançar. Parece que os continentes vão começar a tectônica a se mover. De modo que Jesus, voltando de uma só ponto no céu, o mundo circular vai poder ver Jesus. E de repente aquela nuvem é sobrenatural, e ele cai desesperado, e as pessoas saem e começam a gritar apavoradas. Desespero aqui. Mas porque estão lá, que será você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Não é desespero. É Ele voltando, e aquela nuvem vai abrir com poder e grande glória. Imagine agora, imaginem comigo, um anjo cobrindo o céu. Você nunca viu isso. Você ouviu contar de anjos, mas um cobriu, e outro, e mais outro. Aquela criancinha talvez que ficou vendo você cantar aqui, cantando junto com você, você viu. Quem sabe ela vai bater na: mamãe, papai. Sim, filhinha, é Ele, com poder e grande glória. E outro anjo, e mais outro, e o céu vai parar, irmãos. E você vai ver que tudo que você passou hoje vai ser pequeno, vai ser fichinha, porque Ele vai voltar com poder e grande glória. Não é mais um slide, não é mais um filme, não é mais uma imaginação. Você vai ver. Então, em nome de Jesus, eu te suplico agora: Cristo em breve voltará. Quando eu digo em breve, é qualitativo. Ainda que demore 200 anos, é breve, porque está na iminência. E pela minha vontade que aconteça amanhã. E se demorar 200 anos, que eu morra esperando, porque Ele prometeu e Ele não mente. Amém. E depois de tantos anos, imagina a glória que será você vir lá no meio das nuvens, o rosto majestoso de Jesus. E quando você está meio perdido diante de tantas luzes, você sente uma mão pegar aqui no seu... aqui. Aonde? Na cintura. Sabe quem é? O seu anjo. Ele vai falar para você assim: muito prazer. Você não me conhece? Sei lá, meu nome é Ariel, ou qualquer nome. Você me deu muito trabalho, mas deixa isso para lá. Vamos comemorar que a ceia está pronta. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E seja aqui, não sei. Alguns vão pular, outros vão gritar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou estar lá. E o meu anjo vai voar até as alturas. E lá você vai poder ver Jesus falando assim: valeu, você venceu.